Capítulo 3. O desespero é a doença mortal. Esta ideia de doença mortal deve ser tomada num sentido particular. A letra significa um mal cujo termo é a morte, e serve então de sinônimo de uma doença da qual se morre. Mas não é nesse sentido que se pode designar assim o desespero, porque para o cristão, a própria morte é uma passagem para a vida. Desse modo, a nenhum mal físico ele considera doença mortal. A morte põe termo às doenças, mas só por si não constitui um termo. Mas uma doença mortal, no sentido estrito, quer dizer um mal que termina pela morte, sem que após subsista qualquer coisa, e isso é o desespero. Mas em outro sentido, mais categoricamente, ainda ele é a doença mortal. Mas em outro sentido, mais categoricamente ainda, ele é a doença mortal, porque bem longe de dele se morrer, ou de que esse mal acabe com a morte física, a sua tortura, pelo contrário, está em não se poder morrer, como se debate na agonia o moribundo sem poder acabar. Assim, estar mortalmente doente é não poder morrer. Mas neste caso, a vida não permite esperança, e a desesperança é a impossibilidade da última esperança, a impossibilidade de morrer. Enquanto ela é o supremo risco, tem-se confiança na vida, mas quando se descobre o infinito do outro perigo, tem-se confiança na morte. E quando o perigo cresce a ponto de a morte se tornar esperança, o desespero é o desesperar de nem sequer poder morrer. Nessa última acepção, o desespero é, portanto, a doença mortal, esse suplício contraditório, essa enfermidade do eu. Eternamente morrer, morrer sem todavia morrer, morrer a morte. Porque morrer significa que tudo está acabado, mas morrer a morte significa viver a morte, e vivê-la um só instante, é vivê-la eternamente. Para que se morresse de desespero como de uma doença, o que há de eterno em nós, no eu, deveria poder morrer, como o corpo morre de doença. Ilusão. No desespero, o morrer continuamente se transforma em viver. Quem desespera não pode morrer. Assim como um punhal não serve para matar pensamentos, assim também o desespero, verme imortal, fogo inextinguível, não devora a eternidade do eu, que é o seu próprio sustentáculo. Mas esta destruição de si própria, que é o desespero, é impotente e não consegue os seus fins. A sua vontade própria é destruir-se, mas é o que ela não pode fazer. E a própria impotência é uma segunda forma da sua destruição, na qual o desespero pela segunda vez erra o seu alvo, a destruição do eu. É, pelo contrário, uma acumulação de ser, ou a própria lei dessa acumulação. Eis o ácido, a gangrena do desespero. Esse suplício cuja ponta dirigida sobre o interior nos afunda cada vez mais numa autodestruição impotente. Bem longe de consolar o desesperado, pelo contrário, o insucesso do seu desespero em destruí-lo é uma tortura, reanimada pelo seu rancor. Porque acumulando sem cessar, no presente, o desespero pretérito que ele desespera por não poder devorar-se nem libertar-se do seu eu, nem aniquilar-se. Tal é a fórmula de acumulação do desespero, o crescer da febre nesta doença do eu. O homem que desespera tem um motivo de desespero. É o que se pensa durante um momento, e só um momento, porque logo surge o verdadeiro desespero, o verdadeiro rosto do desespero. Desesperando de uma coisa, o homem desesperava de si, e logo em seguida quer libertar-se do seu eu. Assim, quando um ambicioso que diz ser César ou nada, não consegue ser César, desespera. Mas isto tem outro sentido. É por não se ter tornado César que ele já não suporta ser ele próprio. No fundo, não é por não se ter tornado César que ele desespera,
mas do eu que não o deveio. Esse mesmo eu que de outro modo teria feito a sua alegria, alegria contudo não menos desesperada, ei-lo agora mais insuportável do que tudo. A olhar as coisas mais de perto, não é o fato de não ter se tornado César que é insuportável, mas o eu que não se tornou César. Ou antes, o que ele não suporta é não poder libertar-se do seu eu. Tê-lo-ia podido, tornando-se César, mas tal não sucedeu, e o nosso desesperado tem de se sujeitar. Na sua essência, o seu desespero não varia, pois não possui o seu eu, não é ele próprio. Ele não se teria tornado ele próprio, tornando-se César, é certo, mas ter-se-ia libertado do seu eu. É, portanto, superficial dizer de um desesperado, como se fosse o seu castigo, que ele destrói o seu eu. Porque é justamente aquilo de que, para seu desespero, para seu suplício, ele é incapaz, visto que o desesperado lançou fogo àquilo que nele é refratário, indestrutível, o eu. Desesperar de uma coisa não é ainda, por consequência, verdadeiro desespero. É o seu início. Está latente, como os médicos dizem, de uma enfermidade. Depois declara-se o desespero. Desespera-se de si próprio. Olhai uma rapariga desesperada de amor, isto é, da perda do seu amado, morto ou inconstante. Tal perda não é desespero declarado, mas é dela própria que ela desespera. Aquele eu, do qual ela se teria despojado, que teria perdido deliciada se ele se tivesse tornado o bem do outro, esse eu provoca agora sua tristeza, porque tem de ser um eu sem o outro. Esse eu que tem sido, aliás também desesperado em outro sentido, o seu tesouro, é-lhe agora um abominável vazio. Morto o outro, ou como que uma repugnância, pois provoca o abandono. Tentai dizer-lhe: estás a matar-te, minha filha. Logo vereis como ela responde: ai de mim, não a minha pena, precisamente, é não o conseguir. Desesperar de si próprio, querer, desesperado, libertar-se de si próprio, tal é a fórmula de todo o desespero. E a segunda, querer, desesperado, sê-lo, reduz-se àquela, como atrás reduzimos, no capítulo 1, ao desespero no qual alguém quer ser ele próprio, aquele em que se recusar a sê-lo. Quem desespera quer, no seu desespero, ser ele próprio. Mas então, é porque não pretende desembaraçar-se do seu eu? Aparentemente não. Mas se virmos as coisas mais de perto, encontramos sempre a mesma contradição. Este eu, que o desesperado quer ver, é um eu que ele não é, pois querer ser o eu que se é verdadeiramente é o contrário do desespero. O que ele quer, com efeito, é separar o seu eu do seu autor. Mas aqui ele falha, não obstante desesperar. E apesar de todos os esforços do desespero, esse autor permanece o mais forte e constrange-o a ser o eu que ele não quer ser. Entretanto, o homem deseja sempre libertar-se do seu eu, do eu que é, para se tornar um eu da sua própria invenção. Ser este eu que ele quer faria a sua delícia, se bem que, em outro sentido, o seu caso não seria menos desesperado. Mas o constrangimento de ser este eu que não quer ser é o seu suplício. Não pode libertar-se de si próprio. Sócrates provara a imortalidade da alma pela impotência da doença da alma, o pecado, em destruí-la, como a doença destrói o corpo. Pode-se demonstrar identicamente a eternidade do homem pela impotência do desespero em destruir o eu, por esta atroz contradição do desespero. Sem a eternidade em nós próprios não poderíamos desesperar, mas caso ele pudesse destruir o eu, também não haveria desespero. Assim é o desespero essa enfermidade do eu,
a doença mortal. O desesperado é um doente de morte. Mais do que em nenhuma outra enfermidade, é o mais nobre do eu que nele é atacado pelo mal. Mas o homem não pode morrer dela. A morte não é, neste caso, o termo da enfermidade. É um termo interminável. Salvar-nos dessa doença, nem a morte o pode, pois aqui a doença, com o seu sofrimento e a morte, é não poder morrer. É esse o estado de desespero. E o desesperado pode não o saber. Pode conseguir, isto é, sobretudo, verdadeiro para o desespero que se ignora, perder o seu eu. E perdê-lo tão completamente que não fiquem vestígios. De qualquer modo, a eternidade fará revelar-se o desespero do seu estado, retê-lo no seu eu. E por que nos espantaremos deste rigor? Pois que este eu, nosso ter, nosso ser, é ao mesmo tempo a suprema infinita concessão da eternidade ao homem e a garantia que tem sobre ele.